A biblioteca da minha escola fica aberta até às 2 da manhã, para os atrasados como eu que não faziam suas redações até o último minuto. É um prédio bem pequeno e a maioria dos livros estão na área do porão. Apenas para lhe dar um layout rápido de como é, há as grandes escadas principais que descem para as pilhas de uma sala de máquinas de venda automática, e um longo corredor com 4 entradas nas pilhas de livros. As pilhas são 2 estantes realmente grandes em lados opostos do corredor, com uma enorme quantidade de estantes e mesas de estudo. Eu estava por lá por volta das 23 horas no ano passado. Foi uma jornada bastante intensa de pesquisa, então eu estava trabalhando em uma das mesas de estudo. Eu fiquei por lá talvez por 2 horas e um menino que estava algumas mesas para baixo já tinha saído. Eu estava bastante distraído nesse ponto. Eu tinha uma aula às 8 da manhã, então eu não tinha muito tempo até terminar, e eu estava em pânico. Então, realmente me irritou quando eu vi alguém folheando as páginas do livro muito rápido, e um barulho muito alto, e um ruído de chicotada na outra extremidade da sala. Eu meio que ignorei por um tempo, pensando que eles iriam embora eventualmente, mas eles continuaram fazendo isso depois de cerca de 5 minutos. Eu cansei disso e comecei a andar na direção deles para dizer-lhes para parar com isso. Eu dou uns 3 passos pela sala e simplesmente parei. Sentei-me e estava quieto novamente. Apenas por uns 10 minutos antes do barulho de virar as páginas começou de novo. Só ficava mais alto, como se eles pegassem um livro enorme. O menino começou a ficar bravo também, e ele se levantou e começou a andar pelas estantes tentando encontrá-los. O barulho continuou, e assim que eu me levantei, comecei a olhar ao redor com ele. Ficou muito alto e estava óbvio de onde estava vindo. Por isso começamos a apontar, então ele começou a caminhar em direção a eles. Ele estava de um lado das prateleiras e eu estava do outro. Andamos todo o caminho até as prateleiras e pasmem, não havia ninguém lá. Não tínhamos visto ninguém entrar nas pilhas e nós estávamos do lado da sala onde eram as entradas. De jeito nenhum alguém poderia ter entrado sem vermos. O barulho parou de novo e nós dois resolvemos apenas caminhar lentamente de volta para nossos lugares. Eu pensei que era apenas um aluno ou algo assim na outra sala, e eu realmente precisava terminar minha redação. Sentamos e imediatamente os ruídos começaram de novo. Parecia que vinha da direita ao lado da cadeira do cara. Ele empurrou suas coisas em sua bolsa, olhou para mim e demos o fora de lá imediatamente. Na noite seguinte, descobrimos que aquela sala era assombrada por uma menina que havia morrido na biblioteca há alguns anos atrás. Prefiro nem pensar no que podia ter acontecido caso tivéssemos permanecido lá. Essa história aconteceu quando eu ainda tinha meu barco de pesca. Foi uma experiência que nunca deixará minha memória. Eu e minha esposa partimos da costa leste para nossa viagem de pesca de 2 dias no Atlântico Norte. O primeiro dia e noite foram normais. Nós conseguimos uma quantidade decente de peixe e estávamos satisfeitos. À noite jogávamos cartas enquanto ouvíamos uma música agradável. Na próxima noite, depois de um dia lento no mar, estávamos jogando cartas novamente dentro do barco, esta noite sem a música. Naquele momento, ouvimos o som de um motor de barco. Corremos para fora para ver o que era. E era um homem pilotando um velho barco a motor de baixa qualidade, com absolutamente nenhuma luz acesa. Ele tinha parado diretamente à frente do nosso barco. O homem era de meia idade, ele tinha barba e um boné de beisebol. Eu me aproximei e perguntei se ele precisava de ajuda. Ele nos perguntou se tínhamos gasolina sobrando. Eu pedi desculpas e disse a ele que não. Perguntei ao homem se ele estava com pouco combustível e se ele precisava de uma carona de volta para a costa, mas ele recusou. Ele alegou que tinha muito combustível, o que trouxe um silêncio constrangedor, enquanto eu e minha esposa nos perguntávamos por que ele nos pediu combustível então. O silêncio começou a me assustar e a minha esposa, principalmente, por causa da maneira como ele apenas olhou fixamente para mim. A única razão que eu podia ver era porque a luz do convés na frente do nosso barco estava acesa. Além disso, estávamos cercados de pura escuridão. O homem finalmente quebrou o silêncio e nos perguntou se tínhamos pego bastante peixe naquele dia. Eu disse a ele que ainda não, mas que estávamos tentando. Mesmo que a situação fosse estranha e assustadora, eu perguntei ao homem como ele estava se locomovendo na escuridão. Mas tudo o que ele fez foi rir como se eu tivesse feito uma piada. Imaginei que ele não havia me ouvido direito. Ele virou seu pequeno barco a motor
e a última coisa que ele nos disse foi prazer em conhecer vocês. Ele partiu na escuridão total que nos rodeava e eu e minha esposa estávamos completamente sem entender nada. Minha esposa me disse que ela estava com medo dele nos roubar. Sendo um pescador, você encontra e conversa com outros marinheiros e pescadores o tempo todo, mas eu sabia que algo sobre aquele cara estava estranho. Fora o fato de que ele veio até nós bem tarde da noite, tão longe da costa e sozinho naquela lancha pequena, e a maneira como ele agiu, nós dois estávamos realmente desconfortáveis. Então, eu decidi apagar nossas luzes e naveguei um pouco para o norte, apenas para ter certeza de que esse cara não poderia nos encontrar novamente. Pode me chamar de paranoico, eu não ligo. Mais tarde, naquela noite, provavelmente por volta das 2 da manhã, eu acordei com o perturbador grito penetrante da minha esposa. Eu me levantei para ver o que era, e havia um homem parado na beira da nossa cama. Eu pulei para fora da cama em direção ao homem, mas ele já estava fora da cabine antes que eu pudesse alcançá-lo. Eu ouvi o som do mesmo barco a motor antes de acelerar para a escuridão novamente. Navegamos todo o caminho de volta para a costa naquela noite e denunciamos o homem. Ficamos sabendo que naquela região havia um homem roubando os pescadores e os matando durante a madrugada, mas por sorte acordamos antes que ele pudesse fazer alguma coisa. Até hoje nunca mais voltamos lá, e me arrepia só de pensar em pescar naquela região.